Boa tarde a todos, com muita felicidade aqui estou abrindo mais essa live esportiva e amiga, né? É para trocar uma ideia sobre futebol. Rafael tá na linha e agora só sabendo notícias se o som tá bom para vocês, me dá um toque aí, tá tudo bem? E tô feliz que eu vou entrevistar uma figura ilustre da nossa crônica esportiva, comentarista, jornalista, sabe tudo. Muito querido, quando anunciei que ele ia fazer a live, muito querido, muito legal, quando você deixa essa imagem pro público. E ele vai ficar contente que ele tá vendo a camisa do Zé Maria, que fez aniversário a semana passada, e eu tive com ele aqui em Botucatu. O som, espero que esteja em ordem para vocês. E agora eu tô aguardando só ele entrar. Celso Zetti, aguardo você entrar. Você já vê aí que tá ao vivo, pode entrar. Esher Nelson, boa, Esher Nelson. Where are you from, my friend? A live vocês vão entender que às vezes tem gente que entra da Itália, da Europa, de Portugal, da Arábia. Ela é, graças a Deus, um pouco internacional. Então a gente vai procurar, às vezes, saudar o pessoal ali fora, ser bem, recepcionando muito bem as pessoas. Celso Zetti já deu o tiro que pediu para participar. Estou esperando ele dar o sinal aqui. Ele só entrou. Estou esperando ele dar o sinal para participar. Logo em seguida que você entra, já pede para participar. Senão você sai e volta de novo. Pediu agora, legal. Tá no aquecimento, Celso. Olha, é sucesso a minha live, que é humilde, mas é legal, feita de coração e é feita para todos os públicos, né? Todos os públicos de esporte. Celso na linha. Alô, falou, pai. Já tô aqui, hein? Legal, até vou pôr meu óculos também para combinar com o teu aí. Boa. Aí, legal. Eu não tenho jeito, eu tenho que estar de óculos mesmo. Às vezes eu tenho que estar também, não é problema nenhum. O importante é o óculos, funciona legal, mas o cérebro é o principal. E você é um cérebro da crônica aí, que eu sei. Obrigado, companheiro. É... Cérebro por cérebro, o seu é bom. Eu tava falando, a camisa que tá aqui atrás é do Zé Maria, tá aqui agora, aqui em cima, tá vendo a pontinha dela? E fez aniversário essa semana aí, você sabe, passou, teve por aqui, foi homenageado, eu dei um abraço nele, que aqui até, meu pai também nasceu aquaqui. Eu tô em Botucatu, mexo com uma escola de futebol, academia, essas coisas. Legal. Eu gosto, não dá pra parar, né? A gente quer sempre estar movimentando e atualizando. Boa. Ontem eu fiz umas experiências lá, deu certo e eu acho muito legal. Quanto mais você assimilar as coisas. Celso, uma satisfação receber você. Eu deixo para você cumprimentar o público e estou muito contente mesmo de te receber aqui. Pode falar, Celso Zetti. O prazer é todo meu, falou. Um abraço a você, ao seu público. Que divulgação que você fez, hein? Tava todo mundo sabendo que eu ia estar aqui. Só esse cara que faltou. Mas é um prazer, até porque você entrou em contato comigo, justamente porque tinha visto a homenagem que a gente fez ali ao Newton Santos, né? No Clássicos ESPN. Emocionante. Então, é isso que eu ia falar. Foi emocionante. Ali eu falei, legal. Eu encontro você uma pessoa muito bacana, não ficar elogiando, jogando elogio de graça, vamos dizer, que vai falar, tá fazendo média. Eu encontrei com você no metrô, só para o público saber, que eu já conhecia, mas aí foi um papo legal, e eu naquela de prometer, falei, o Celso acho que pensa que eu sou deputado, eu não sou, mas o problema é acertar o dia, e o programa caiu do céu para mim, porque eu admiro muito o Newton Santos, para mim é o melhor lateral esquerdo que teve no Brasil, apesar que os outros são muito bons, que tiveram também, Roberto Carlos, sei falar aí, todos jogavam muito bem, mas o Brasil, o Newton Santos me marcou muito, porque eles abriram portas. Fala você, Celso. Que bacana. Não, o Newton Santos fantástico, né? Os 100 anos ele completou agora na sexta-feira, dia 16 de maio, mas o nosso programa é mensal, né? Sei. O Clássicos ESPN, uma vez por mês a gente grava um programa, nós estreamos com um programa sobre o Neymar, que era o assunto daquele mês, né? Colocamos ali vídeos do Neymar, ainda quando era menino, recebendo reportagem na ESPN no quarto dele para jogar videogame. Agora nós
fizemos o do Newton e no mês que vem vamos fazer uma homenagem ao Manga, recentemente falecido, né? Mangueto, grande Manga. Celso, aqui na linha tem da Itália, onde eu trabalhava de Rieti, o Alessandro Mesetti, que é um grande dirigente também de esporte. Que Eu legal. mando um abraço, saluto, auguri, amico. Um Você sabe, fala saluto a italiano? ele Pode também. falar você. Não, parlo niente. Fala, niente. Niente, Manda um mas- abraço para ele. Abraço, abraço é a mesma coisa, Um quase. abraço para você. O nome dele é Alessandro? Alessandro. O Alessandro, imagino, não sei a idade do Alessandro, mas talvez ele tenha visto o Newton jogar, ou pelo menos ouviu falar dessa grande Ouviu. figura, né? Essa enciclopédia do futebol. Eu acho, Falopa, inclusive, que esse tipo de trabalho que você também gosta muito, está sempre lá nas reuniões do Memofute com a gente, o grupo de literatura e memória do futebol, a gente tem uma dupla missão, né? Que é esquentar os corações de nós que vimos e informar as gerações que não têm nem ideia de quem foram jogadores como o Newton. Não por, não por acaso chamado de enciclopédia, porque sabia tudo de bola. Celso, é uma satisfação e é interessante que eu sabia que ia fazer a live com você. O Milton, a gente sempre prepara, é claro que eu preparei alguma coisa para perguntar para você. E a primeira pergunta que eu faço é para falar como você tomou gosto pela mídia, ser um jornalista esportivo e também um pesquisador. Dá uma resumida aí, pode falar. Falopa, eu sou de uma família que adora futebol, né? Meu falecido avô, que é nascido ainda no século XIX, meu avô Paulo era de 1897. Sei. E ele faleceu com 89 anos e era um São Paulino doente, desde os tempos do Clube Atlético Paulistano, desde o tempo do Friedenreich. E ele me contou aquelas histórias, né? Ele sempre me contou aquelas histórias. E meu pai, que é o filho dele, ele São Paulino, meu pai corintiano, doente, meu pai, seu Dario. Graças a Deus, o seu Dario está bem de saúde, vai fazer 96 Um abraço para o seu Dario aí, hein? Está acompanhando a gente, ele é moderninho. Legal, seu Dario. Ô, Celso, você é família da onde que é a sua família? É Eu sou aqui do Ipiranga, sou do bairro do Ipiranga. Mas seus avós são da onde? Europa? Esse meu avô que torcia para o São Paulo, o vô Paulo era francês. Mas veio muito pequenininho para cá, ele veio com 1 ano de idade para cá. Vous parlez francês? Não, nada. Je ne parle. Mas o meu avô adorava futebol, o meu pai adora futebol, meu filho Daniel adora futebol, e eu de criança queria ser desenhista de história em quadrinhos, mas já que não deu certo, eu fui ser jornalista. O esporte foi um caminho meio natural, porque as coisas foram acontecendo. Eu tive aula na faculdade com o Márcio Bernardes, que era meu professor de rádio. Depois, na Abril, me indicaram para o Juca Kfouri, lá na Placar. E aí não teve jeito de eu sair dessa vida, viu, Falou? Que legal. Comigo aconteceu algumas coisas diferentes que eu segui. Eu pulei ao lambrado do Pacaembu, resumi a história, fui ver Português e Santos. E o Evair tinha acabado com o jogo, com o Gino, e o Pelé dando conselho para ele depois do jogo, que a Portuguesa ganhou o jogo. Os caras pularam, eu não pulava nada, eu conto sempre aqui. Eu pulei e fiquei olhando para os dois assim. O mundo dá tanta volta, tanta coisa acontece, sonha, essas coisas. Eu fui trabalhar com o Pelé umas 3 vezes e com o Ivair também formar uma escola de futebol aí no Piquiri, essas coisas assim. Eu acho que não dá para você falar assim, vai acontecer isso comigo, mas olha como é que é, né, a vida. Aí eu segui futebol, só futebol, desde a barriga da minha mãe. Meu tio ia em casa e falava assim, Orlando, falava pro meu pai, que é aqui de Botucatu, Orlando, ele tá indo, como naquele tempo quem jogava bola era meio vagabundo pros caras. Orlando, ele tá indo pro futebol? Ele tá indo. E aí eu vi o meu padrinho fazer assim. No final é a carreira, hoje é um negócio diferente, claro. É outra vida. É outra vida. Celso, você foi estudar, conta um caminho seu da escola, à vontade aí. Eu fiz faculdade de jornalismo, né? Na FIAN, que é a faculdade da FMU. Anos depois, há 10 anos, aliás, não faz tanto tempo assim, eu fiz meu mestrado na faculdade de Casper Libero, onde eu dou aulas de jornalismo em geral desde 2003
e um Sim. curso específico de jornalismo esportivo, um curso livre de jornalismo esportivo, que inclusive vou dar hoje à noite, começa uma nova turma, 4 aulas de jornalismo esportivo, e essa é minha vida hoje. Eu sou comentarista lá na ESPN, faço todo dia o 360, né, o F360, que é o programa das 9 às 11 da manhã, lá com a Abel Neto, e agora faço esse programa que até originou o nosso papo, que é o Clássicos ESPN, esse do Newton Santos, o do Neymar, o do Manga, que a gente vai gravar agora na segunda-feira. Todos eles continuam disponíveis, sabe, Falopa, no Disney Plus. Então, olha aí, gente, no Disney Plus. Quem assina o canal da Disney é só escrever ali na busca Clássicos ESPN e vai achar o programa que a gente está falando aqui sobre o Newton. Ele continua ali à disposição para qualquer dia, qualquer horário que a pessoa quiser entrar. Aqui em Botucatu, o Miltinho te mandou um abraço, jogou na base do Palmeiras, embaixo, quase foi profissional, é um cara muito amigo. Hoje pela manhã ele ficou... Pô, mas é o Celso mesmo? Fala, vai, claro, ele pensou. Que legal, que legal. O diretor da TV Cultura de Esporte, me fugiu o nome dele, o Vladir Lemos. Vladir Lemos, amigo, gente boa, falou que é excelente. Aí logo já deu um checkmate. Você se prepara que eu vou fazer com você. Opa! Olha aí. Legal, legal. Muita gente falou, Badeco, conversei com o Badeco, que era a sua, pô, que legal, falou. Grande Badeco. Então, Badeco se consagrou na Lusa, mas pouca gente sabe, pelo menos os mais jovens, não lembra que jogou no Coringão, tá no meu almanaque do Timão, o Badeco, hein? Que legal. Além do América do Rio também, claro. Exato. Ele foi treinado por um amigo que você conhece, está vivo ainda, graças a Deus, Dino Sani, que eu trabalhei com ele. Dino Sani. E o Badeco contou que acabou o jogo, eles cruzaram uma bola na área, em vez de dominar, a bola escapou lá, na descida do túnel, o Dino falou para ele, você joga onde? Eu jogo no Corinthians. Então você sabe, tem que dominar a bola e já sair jogando, acabou tal. O Dino era uma figura, eu trabalhei com ele, aprendi muito. E era um ídolo do Corinthians. Acredito que ele ajudou muito um que eu trabalhei com ele, que é um dos jogadores que eu mais respeito no mundo do futebol, que é o Rivelino. Nossa. Eu ia, pra você ver como era fanático, não tinha time, né? Claro que eu joguei embaixo no Palmeiras, período fui palmeirense, mas depois com futebol profissional, eu vi que você não pode torcer, né? Não pode... E aí eu ia ver preliminar do Corinthians contra a Portuguesa, o Corinthians, Sérgio Chigo, Rivelino. Nossa, era um filmaço. Aquele time de aspirante de 64. E que campeonato, hein, Celso? Que legal aquele campeonato. O pessoal chegava mais cedo para ver o aspirante e às vezes até ia embora, porque o time profissional não era tão bom quanto o aspirante. Exato. Celso, daí você está dando aula... E você também dá palestras, você dá curso fora da universidade, como é? Porque você trabalha com uns amigos meus, que eu conheço, considero amigos. Um foi meu jogador na Ponte Preta, Fábio Luciano. E começou lá embaixo. Nosso comigo, capitão. O César Michelon, que jogou no Corinthians também. Isso. E o amigão Pascoal, grande Pascoal. Valdo Pascoal. Isso é uma história, né? É uma história da crônica. O Pascoal é histórico, né? O Pascoal, quando eu comecei como repórter de campo, em 90, na Placar, o Pascoal já estava lá, né? O Pascoal já era uma figura conhecidíssima, como é até hoje, e é justamente essa minha atividade na ESPN, é a minha atividade principal, e eu cumpro outras coisas na medida em que o contrato permita, né? O contrato é um contrato de exclusividade de áudio e vídeo, à exceção de participações como essa com amigos como você, e essas palestras, essas aulas, enfim, eu concilio aí as minhas atividades de jornalista com um professor de jornalismo. Olha, interessante, a gente já vamos entrar no histórico do grande enciclopédia do futebol brasileiro, nossa, professor Newton Santos, a Marcela Tomé de Campinas, ou de Rio Claro, é psicóloga,
fez uma live uma vez comigo, está na linha aqui. Muito interessante você participar com a gente, Marcela. Pode fazer uma pergunta para nós aí, se der, a gente responde. Tá bom? Celso, o Newton Santos, para você, eu via jogar assim por filme e acompanhava meu pai no rádio, lá no bar na Lapa. Você fala do Newton Santos, o Celso, que fez uma pesquisa aí e que eu sei que arrebentou. Eu tive o prazer de entrevistar o Newton Santos, né? O ano era 1992 e eu trabalhava na Placar. E a gente fez fizemos uma edição especial só sobre o Garrincha, em junho de 92, porque eram os 30 anos do Bi Mundial no Chile, em 62, né? Legal. Então era uma revista comemorativa dos 30 anos do Bi, e aí nós tivemos a ideia, eu, o falecido Sérgio Martins, que era nosso diretor de redação, e o Paulo Vinícius Coelho, o PVC, que trabalhava comigo na Placar. Nós fizemos uma revista inteira só sobre o Garrincha. O PVC foi para Pau Grande, falou com antigos amigos dele, do time dele, do Pau Grande. E eu fiz um perfil do Garrincha pela boca do Newton Santos. Um texto muito bonito, chamado Ah, Meu Compadre Mané. Que o Newton era compadre do Mané, né? Ele batizou uma das filhas do Mané Garrincha. E eu fui a Brasília, o Newton Santos trabalhava em Brasília, com crianças, no estádio Mané Garrincha. Escola de futebol, Bonetti me falou. Ele me recebeu em 2 manhãs, nós conversamos 2 manhãs inteiras, ele só podia me receber pela manhã, então eu fiquei em Brasília, e aí ele me deu um depoimento, é um longo texto em primeira pessoa, do Newton Santos, até as fotos daquela matéria eu dei um jeito de legendar com frases do Newton Santos, tenho muito orgulho daquele trabalho, Ah, Meu Compadre Mané. E me marcou, o Newton Santos, além de grande jogador que foi, era uma grande figura humana, né? Uma pessoa sensacional. E acabada a entrevista, nós andamos ali ao lado do campo, por fora do campo, e ele com uma bola na mão, aí ele me explicava, né? Ele falava, o tempo passa, a gente já não pode jogar, o corpo não... Ele devia sofrer por causa disso, claro. Mas ele falou que a gente sabe, a gente nunca esquece. Aí ele pegou a bola, falou assim para mim, eu vou chutar essa bola aqui, a gente estava fora do campo, eu vou chutar essa bola, ela vai fazer assim, 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 e vai parar no bico da pequena área. Do outro lado. Aí ele pegou a bola, ali ele era de 1925, a gente estava em 92, né? Ele já tinha ali quantos anos de idade? Ele fez 100 agora, isso faz 33, ele tinha já 67 anos. E a bola fez exatamente o que ele falou. Ele bateu da bola, a bola fez todo o percurso que ele falou e parou no bico da pequena área, como ele me disse. Então foi uma coisa que eu nunca esqueci. Você falando dele me emociona porque vem... Eu vou... Como você tivesse me perguntado, vamos lá, Gilmar de Sordi, Bellini, Orlando e Newton Santos, Dino Sani, primeiro jogo do Brasil, eu lembro disso aí, assim, né? E por causa do Dino. O Didi, Joel, agora o Dida tá nesse time, e o Mazola, Joel, Mazola, Dida, foi meu camarada nos Estados Unidos, nós fomos dar um curso para a CBD, naquela época, nós somos em 4. Foi o João Paulo Medina, Pedro Pires de Toledo, Edelso Vanderlei lá de Pernambuco e eu. Nós estivemos na Casa Branca, eu estive 2 vezes na Casa Branca, imagina como é que é o negócio. Ainda bem que o Trump não estava lá. O que aconteceu? Não era cartão vermelho. Aí não escapei dessa. Aí eu lembro que a gente tinha que lembrar dessa história e fazer quando eu comecei a fazer meu livro. Sem querer, porque você tinha que mostrar como é que o Brasil desenvolveu o futebol. E eu lembro do jogo, time da final, vamos falar o time da final, aí Gilmar, eu vou falando, você corrige qualquer coisa, Djalma Santos, Bellini, Orlando, Newton Santos, Zito, Didi, Mané, nossa mãe, Vavá e
Zagallo, Pelé, Pelé e Zagallo, vou tirar o Pelé. É, Vou tirar o Pelé, brincadeira. porque o Garrincha e o Pelé entram depois, né? Exato. Os dois. Depois, Não. e o Zito no lugar do Dino. Inclusive, depois daquela partida em que o Newton Santos faz um gol, né? Aí que eu vou Contra a falar, Áustria. queria falar com você. Exato. É. Tem uns detalhes aí que eu acho muito importante. A gente assistiu o filme e tal, eu tive que fazer, que eu falo um pouco tática no meu livro de 58, de 62 também. E o Newton, claro que o Zagallo também estava no meio disso, voltava, o Newton entrava, já era a mudança para um 4-3-3, já era a mudança para um ponta ajudar o meio de campo. É uma mudança tática no Brasil, eu penso, que ajudou muito. E o Newton foi danado, foi lá na frente e fez o gol. E eu recordo que às vezes falam, olha, poxa, o fulano do Brasil foi, esse famoso, esse outro famoso foi para ataque. Naquela época, não. Ia assim, o Newton Santos ia para frente. E a técnica dele era formidável, né, Celso? Ele era diferente, né? Primeiro que de origem ele era atacante. Quando ele jogava lá no Flecheiras, lá na Ilha do Governador, né? Ele começa muito tarde. O Botafogo descobre ele lá com 22 anos. Na verdade, quem indicou o Newton... você vê, para a época, hoje seria absolutamente fora da curva, mas para a época também. Com 22 anos, o cara está se consagrando já, né? Ainda mais um jogador da qualidade dele. E ele foi apresentado ao Botafogo por um Major Honório, lá da Aeronáutica, porque o Newton fez o serviço militar lá na base do Galeão, perto da Ilha do Governador. Então ele chega já com 22 anos, o Zezé Moreira era o técnico do Botafogo. Nossa, que belo técnico. Botou ele primeiro como centro médio, depois como lateral esquerdo. Ele não reclamou, mas na verdade ele queria jogar na frente, que era onde ele sempre jogou. E acabou se adaptando porque ele era diferente. Tinha a história da chuteira macia, né? Que o Flávio Costa dizia para ele, essa sua chuteira aí não é chuteira de zagueiro. O zagueiro tem que ter chuteira do bico duro, porque zagueiro dá bico. E ele discutia com o Flávio Costa e falava, mas eu não sou zagueiro de dar bico, seu Flávio. Na época o lateral também chamavam de zagueiro, né? Claro. Então tinha toda essa história. Ele era muito diferente. Ele era como o Mauro Galvão, que era outro também que dizia, onde é o bico, né? O Mauro Galvão perguntou para o Falcão. O Falcão falou, dá de bico, Mauro. O Mauro Galvão falou, mas onde é o bico? O cara nem sabia onde era o bico. É uma estirpe de zagueiros, né, diferentes, defensores diferentes. Embora ele realmente, para o futebol da época, ele avançava no que podia avançar. Você vê que ele fez muito poucos gols da seleção. Ele fez só 3 gols, aquele mais 2, em 84 jogos. No Botafogo também ele fez 11 gols e jogou mais de 700 jogos pelo Botafogo, né? Em 743 jogos. E ele fez só 11 gols. Mas a gente pode considerar que ele é um precursor do apoio ao ataque. Apoio ao ataque, Essa seleção de 58 que você falou tem muito de tática. Talvez que as pessoas não como agora, que tem que apoiar, faz overlap, essas coisas todas aí. Mas tinha um trabalho do Feola ali, né? Fala você primeiro. Pode falar. Não, é que as pessoas ficam falando que o Feola só cochilava no banco, que o Lula no Santos só entregava a camisa. E a coisa não era bem assim, né? Existia uma certa preocupação tática, não como hoje, mas em 58, por exemplo, como você falou, isso ajudou a fazer a diferença para o Brasil também. O trabalho de formiguinha do Zagallo, que era um trabalho que no Fluminense o Tele também fazia pela ponta direita, né? Exatamente. Eram precursores do que se faz hoje aí. Exato. Agora, esse lance aí eu acho tão importante que você falou do Zagallo, voltar a ajudar. Depois o Brasil, já em 62, usou esse tipo de marcação mais firme, o Zagallo voltando mesmo. Aí cresceu mais ainda esse sistema tático, mas não era isso que eu queria falar, mas que eu acho que é muito importante a categoria do Newton Santos. Nossa, mas não era isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar agora.
O Dino Sani, eu converso muito com ele, né? Conversei muito com ele, agora menos que ele está com um pouquinho de esquecimento, tal. Eu falei, Dino, como é que esse papo aí que dormia no banco? Ele falou, não, ele não dormia no banco. Coincidentemente, eu fui na inauguração do filme do Pelé aqui, me convidaram. Mas eu já tinha assistido na Itália e assisti o primeiro filme que eu jogava bola com Feijão. Luiz Carlos, que era atacante, fez o Pelé com 17 anos. Fez eu o Pelé no cinema, Exato. Né? Quebrou o vidro. Chuta com a perna direita e quebrou o vidro. Chuta com a esquerda. E depois foi Quebrou a janela. profissional também. O Feijão também é outro que está no Almanaque do Tibão. Também botei ele em jogo no Corinthians. Lá. Que legal. Opa, era da Casa Verde, era presidente do Aristocrata e era um amigão meu. E ele fez eu voltar para o futebol. Porque eu estava jogando bola, treinava ali na peneira, mandava embora, e ali ficava, não ficava. Uma hora era pequenininho, outra hora era mais velho, eu já estava cheio. E meu pai me encostou na parede e falou... Não quer estudar, pai, não tô afim e tal, não. Então você vai trabalhar, arrumou para mim na Light. E lá na Light, na hora do almoço, a gente ficava na rua, né? Encostado, paquerando, brincando, batendo um papo com a molecada. Aí o que acontece? O Feijão passou lá e eu joguei com ele no time de um roupeiro do Palmeiras que era muito bom na Pompeia. Da onde saiu o Prado, saiu Ademar Pantera. Nossa, tanto jogador jogou ali com ele, até o Ademir da Guia chegou a jogar com ele. O Zequinha, eu joguei com o Zequinha lá, lembra um ponta-direita que jogou com o Pelé, na seleção, que era do Botafogo. O seu Zé era bom para montar time. E eu lembro que eles aproveitavam os caras, rapaz, e era impressionante. E o Feijão passou por mim ali, eu estava no meio da turma, os caras viram que ele veio falar comigo, não sei se algum conheceu ele, e falou, e aí, Falopinha? Vai ou não vai? Quem deu o Falopinha que jogava bola? E aí mexeu, pode parecer que não mexeu, mas mexeu lá no cérebro. Eu falei, nossa, eu vou voltar aqui rapidinho. Aí eu treinava sozinho, tal, acabei rodando. Fui parar no Botafogo, em General Severiano, que meu primo era diretor de televisão, e eu não ia com indicação por ninguém. Até que chegou um dia, Celso, que eu resolvi ir por indicação. Meu primo era diretor da TV Tupi e arrumou com o Dolce Camargo, que levou o Afonsinho também, só que o Afonsinho foi antes, e eu fui pro Botafogo. Eu cheguei lá e falou, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 17, eu sei lá, 17, E falou, só se você for o Pelé, Adalberto, que era goleiro do tempo do Garrincha do Newton Campos. Goleiro do E aí eu fui treinar, treinei bem e tal, fica aqui, fica ali, fica ali, fica aqui. Ele falou, volta depois do carnaval, que então vamos arrumar um clube para você, ou você vai ficar no Botafogo, Zagallo. Então mudou a música. Só se for o Pelé, e o cara viu que eu jogava. Então, joguei contra o Afonsinho, Beto Redes, essa turma aí. E eu não fui mal, aí fui pro Campo Grande, o senhor Gonzalez. Mas ali e tal, não sei o que, o Gonzalez falou, e o senhor não reformou o contrato, ferrou. Falei, fui pro Saad, em São Caetano. E vou parar, porque eu queria fazer educação física. Meio de campo, eu marcava o Raimundinho, eu dava umas patadas nele de volante, o treinador vai devagar, Marquinhos. Eu falei, como é que vai devagar? No futebol não tem muito devagar, não, às vezes tem que jogar duro. E é verdade. Aí perdemos para o Marília final, o Zanetti jogava comigo, o Flavião, irmão do Ditão, Arlindo Falcão, todos eles jogaram no Corinthians. Arlindo, Ronaldo goleiro. Arlindo Fazolin. O Ronaldo, me fugiu o sobrenome dele, era goleiro do Corinthians, um Ronaldo antigo, e era legal. Só que perdeu, amigo. Vai embora 8, eu estava na lista. Aí o Ari Clemente, era o lateral esquerdo, falava assim, Marquinho, queria te ver tanto no Maracanã, tirando sarro, filha da mãe. Você não vai ver no Maracanã. Aí fui para Santo André, para estudar. O Ronaldo, o goleiro que você falou, é o Ronaldo Cocuza, não é? Acho que é esse, ele. Tinha um fininho também, eu lembro de alguns lá, né? Nossa, eu lembro que eu marquei um Antenor, um ponta. Eu fui bem, o treinador, o senhor da Saad, falou, foi ele com a perna trocada do lado, eu falei, o Antenor vai entortar ele. Não, eu antecipava. Então, eu sabia alguma coisa, mas eu vi que era melhor eu fazer minha educação física. Aí foi o Formiga, o Lapola me levou lá para o Santo André, eu estava jogando para a faculdade, e ele pegou e falou, vai no Santo André que os caras... Aí treinei, era eu, Neuci, lateral do titular, e eu era do reserva.
Vou falar Aí o Formiga para você. E você guarda material dessa época? Fotos, essas coisas? tenho alguma coisa, tenho. Eu preciso um dia combinar de pegar esse material contigo para eu escanear. Eu faço um trabalho de copiar esse material para eu ter uma cópia e depois dou a cópia digitalizada para a pessoa passa a ter em papel e em digitalizado. E eu guardo aqui para o meu arquivo. Já fiz esse trabalho com muito jogador. Estou aqui com um material do professor José Teixeira, que me foi emprestado pelo Júnior, filho do José Teixeira. O Júnior? Que, aliás, o Júnior me falou que já sabia da nossa live. Sei. Ele vai entrar, eu vou fazer surpresa para você, mas não está dando para fazer muita surpresa. Então já estraguei a surpresa. Resumindo a história, só para encerrar, e vai entrar o Júnior falar para você aí. Dei spoiler. O Formiga falou, fica aqui, você vai treinar. Amanhã tem treino de manhã. Eu falei, seu Formiga, não dá mais. Eles me deram bolsa de estudo, eu tenho aula de manhã. E eu jogava para a faculdade. Jogava eu, um que jogou no Corinthians basquete, mas jogava muito futebol, treinou com o Solich. Solich falou, para com o basquete, pode vir para o futebol. Mosquito. Jogou no Cancan, jogou naquele time de Várzea, aí pesado. O Mosquito chegava mesmo, né? Ele era back central e eu fui para lateral direito. E era um timaço o Santo André. Tem o Moraci jogou lá também, jogou uma leva de jogadores do Santo André. Eu falei, não, vou seguir educação física. Aí com o Otto Glória, não vim para falar minha história aqui, mas esse o Otto falou, você é treinador, vai viajar, vai fazer isso, aquilo, posso fazer. Um dia, se quiser fazer um programa comigo também, estou na área. Olha aqui, Celso, olha quem quer falar com você aqui, ó. Boa tarde, Falopa. Boa tarde aos amigos que estão presentes aí na live do Marcos Falopa. Eu que tive o prazer já de participar por 2 vezes para falar do meu pai, o professor José de Souza Teixeira. Eu sou o Júnior Teixeira, filho mais velho do professor Teixeira. E para mim é uma alegria estar aqui novamente, deixando esse abraço para o convidado de hoje, que nada mais, nada menos do que o amigo corintiano, jornalista, pesquisador de futebol, um cara que sabe muito de futebol, muito, que é o Celso Unzelt. Celso, muito feliz de ver você aí na live do Falopa, e certamente assunto não vai faltar, né? Infelizmente a live tem, se não me engano, 45 minutos, 1 hora no máximo, e é pouco para falar de tanta história que o Celso tem. E o Marcos Falopa também, nem se fale, né? Instrutor da FIFA, trabalhou com meu pai nos Emirados Árabes, lá no Al-Shabaab, em Dubai, dando o Falopa e meu pai também, que sempre deram muita atenção para a garotada, para as equipes de base, né? Falopa viajou o mundo. Então hoje o assunto aí vai render muito aí para falar de esporte, desde os garotos até alto nível. E eu separei aqui, só para dar uma amostra aqui da biblioteca do professor Teixeira, os livros que o Celso Unzelt já escreveu. Está aqui o famoso Almanaque do Timão, que tem todos os jogos do Corinthians desde 1910. Está aqui as anotações do meu pai, que usava com muita frequência esse livro para fazer as pesquisas dele. Está aqui os 10 mais do Corinthians, também do Celso Unzelt. E, por último, inclusive, eu estou começando a ler esse livro, um livro sobre a Copa de 1982, aquele título que a gente não ganhou, está contado pelo Celso Unzelt também e pelo Gustavo, parceiro dele. E é isso aí, gente. Vocês que estão assistindo, boa live. Aproveitem, mandem perguntas pelo direct, que aos poucos o Falopa e o Celso vão responder, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço para vocês, em meu nome, e aqui direto do escritório aqui do professor Teixeira. Um abração. Tchau, tchau. Muito legal. Tá pertinho de mim aqui. Tá na Vila Mariana. Eu tô no Ipiranga, o Júnior tá na Vila Mariana pertinho. Um abraço ao Júnior. Olha que coincidência. Eu estava justamente falando que o Júnior teve a gentileza de me emprestar um material muito rico do professor Teixeira, né? Que são os caderninhos com o dia a dia. Então, estou reproduzindo esse material aqui para ter no meu arquivo. Vou devolver para o Júnior inteirinho.
E é um material muito rico. O professor Teixeira teve passagens pelo Corinthians nos anos 60, nos 70, quando foi campeão de 77. E nesses Brandão, cadernos ele anota tudo, anota quanto o nossa, cara estava pesando ali, na hora até que quando foi fazer a espirrava. pesagem. Porque É, Teixeira é fogo. dessa Aprendi quem, muito com ele. dessa Aprendi quem muito com ele. faltou no treino, tem um caderninho lá, fulano faltou. Mas muito, o professor Teixeira deixou muita Eu saudade. jogava Era um grande treinando com ele e falou assim: falou, pô, sou camisa 10, sabe por quê? Porque sou o dono do time. Ele tinha essas teorias, outra É, teoria que o professor Teixeira me ensinou também. Ele falou: se eu colocar o meu pior jogador para anular o melhor jogador do sou adversário, eu. eu ganho duas vezes. Porque o melhor do adversário não joga e o meu pior também fica isolado ali, preocupado. Gostava É. muito de conversar com o professor Teixeira. O Teixeira eu devo muito a ele, porque a passagem que eu estudava, ele era meu professor de futebol na USP também, e tinha um tipo veterano da Escola Bellini de futebol. Então era de Djalma Santos e Oreco, grande Olha, Oreco, e a qual duas eu lembro laterais. do Oreco todo dia. Porque o Oreco, eu falei, Oreco, estão me contratando para o Catar, isso é em 1979. Eu trabalhava no Palmeiras de coordenador das escolas do Palmeiras. Aí eu saí lá na Tuiaçu e encontrei o Oreco. Tava Black e tal. Falei, ô, Oreco, pô, tal, tá me conhecendo? Claro. Não, tal. Falei, Oreco, vou fazer uma pergunta para você. Os caras do Catar estão atrás de mim aqui. Não sei, é bom ir para lá, assim, ver a experiência que eu fui pegar ali. Ele falou assim: você tá vendo alguém me chamar de Oreco aqui na rua? Eu falei, não, ninguém. Ele falou, isso fica quando você viaja muito. Aí eu acabei vendo isso, mas era brincadeira. O professor Teixeira tinha um negócio de pesquisar muito grande. Eu fazia análise para ele. Se tivesse anotações, já dá para você, porque acho que eu até. Algumas eu acabei com elas. Era uma análise que seria hoje furada, mas naquele tempo era moderna, era boa. Você sabe, eu levei para os times que eu trabalhei, no Marília, eu levei, nossa, porque o Teixeira tinha um senso de querer pesquisar, de aprender. É. Nossa, O negócio eu tenho só boa dele imagem dele, boa é, imagem dele. o negócio dele era o conhecimento, né? Eu O acho que, inclusive, a crise que a gente passa aí para o técnico no Brasil, essa questão de técnico brasileiro e técnico estrangeiro, é que durante muitos anos aqui no Brasil, infelizmente, a gente achava que resolvia tudo jogando a bola no craque. E se desprezou por muitos anos do conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que retomar isso, sabe? A gente precisa de mais pessoas preocupadas com o conhecimento no futebol. Ainda mais hoje em dia que a tática se tornou tão importante e a gente precisa de mais gente se preocupando Não, com isso. Literatura, você tem muito em português de Portugal, mas português do Brasil está faltando. A gente tem que retomar esse gosto, né? claro, Essa, está porque fazendo falta. sempre tivemos grandes técnicos, mas muitos deles eram chamados de professor Pardal, de inventores, que o futebol é simples, e não é bem assim. Principalmente hoje em dia, que os outros países aí, eles equipararam o que não tem de técnica, né? Eles não são tão abençoados quanto nós e terem tantos craques, eles procuraram outro jeito de jogar. E esse outro jeito de jogar, a gente está penando um pouquinho, né? Misturaram alguma coisa de fora que não cabe aqui. Eu me lembro do tempo do Coutinho também, já que eles faziam. Não era o Coutinho o culpado, está aqui na linha o Kurtz, que foi auxiliar nessa seleção de 70 aí, e é da Escola de Educação Física do Exército, mas confundiram, mexia com peso. Então os caras metiam peso em alguns, caras ficavam com a musculatura assim, hipertrofiada, essas coisas todas aí, e prejudicou. Melhorou um pouco, mas depois misturou a coisa de pequeno jogo, não com grande jogo, mas tem que ter um grande jogo. Né? Entendeu? É um negócio que precisa ser analisado. Ontem, quando a molecada treinava aqui, fez o pequeno jogo, mas depois fez o grande jogo, não no Maracanã, não no campo todo. Então, que o treinador tem que adaptar as coisas que vai ser a realidade. Né, Celso? E as coisas evoluem, né? O jogo pede outra coisa. Você vê quanto um jogador de futebol corre hoje, corria antigamente. A questão dos espaços que estão mais Nossa, raros. Eu nossa. sempre, eu
sempre digo que quando eu trabalhava lá na Placar, tinha uma foto que a gente sempre usava do Gerson. O Gerson no gramado do Morumbi, sozinho com a bola, olhando para frente, e atrás estava escrito no placar eletrônico, São Paulo 0.0. Então aquela foto foi tirada num dia de jogo, e você conseguia pegar uma foto do Gerson sozinho com a bola no gramado. Hoje, se você for tirar foto de jogador de futebol, você não consegue pegar o cara sozinho na foto, porque tem sempre dois em cima dele. Então, a dinâmica do jogo mudou. E a gente precisava estar mais atento a isso. Falou bem a dinâmica. Isso, a gente vai falar um pouquinho de seleção, a dinâmica vamos falar a palavra, vai ter que mudar com o Ancelotti. A escola italiana, ela exige uma marcação mais forte, aquele negócio do catenaccio, essas coisas todas. Ô Celso, eu queria chegar no ponto para mim não deixar de falar, porque eu estou louco para falar uma coisa do Newton Santos de 62. Você deve estar imaginando. Sim. Ele era nossa, elegante. Eu fico olhando os filmes dele agora em 62. Ele era, mesmo já com uma idade, categoria. Fala você. Ali ele tinha 37 já, né? 37 no Botafogo ele já começava a jogar mais de zagueiro do que de lateral, pela idade. Ele acaba no Botafogo já como zagueiro. Mas era tão clássico, que até o pênalti que ele fez contra a Espanha, o juiz não viu. Isso que eu ia falar. Mas aí é um detalhe. Eu trabalhei com grandes treinadores, ou fui ver treino de seleção, e de um que foi do Corinthians. Para jogar não era mole, eu jogava veterano com ele. Era só dar bola para ele que era caixa. Hoje já não joga mais, o Evaristo de Macedo. Sim, eu vi ele dando treino no Catar, eu não entendi, né? Porque você é mais novo. Sim. Alguma coisa, ele pegou o cara pela camisa assim no lateral e tirou o cara e ele recebeu e entrou na área. Na outra ele brincou lá com o jogador. A palavra, não sei se você concorda, a manha. Essa manha aí falta às vezes pro moleque, pro jogador do Brasil. Entendeu? Não sei. É o que não sei. O japonês chamava de malícia, né? Quando começou a tal da J-League no Japão, que eles organizaram o futebol japonês lá para 1993, que o Zico sempre falava muito essa coisa da malícia, que é uma sociedade também criada para fazer tudo certinho. Então, o jogador japonês no início tinha uma certa dificuldade para improvisar, porque na vida dele não havia o improviso, né? Tanto que quando saiu um gol, não faz tanto tempo assim, ou já faz porque a gente fica velho e fica esquecendo que faz tempo, mas saiu um gol de um jogador japonês desde o meio de campo, ele fez na saída ali, do grande círculo, conseguiu encobrir o goleiro do meio de campo. O Zico tinha sido treinador desse rapaz lá no Japão, o Zico ficou tão empolgado, passou esse vídeo, mandou esse vídeo para todo mundo por WhatsApp, falar, consegui, olha aí, um jogador japonês improvisando, né? Então hoje você tem isso, mas essa malícia realmente, isso aí não se compra na escola, né? Não, eu sou prova, porque no Bahrein, meu time era mais fraco, o Manama, jogava contra o Muharak, o nome do time não se assusta aí. E esse o Muharak era o time do Sheikão, do Sheik que tinha Dindim. Aí o que acontece? E o Marmut, o goleiro, era um dos Pelé do time, era capitão, já era veterano. Ele saía do gol, ele saía muito do gol. E eu peguei um Azizi, que era pequenininho meu, era um descendente de iraniano. Iranianos não são bobos. Aí treinei um treino lá, foi brincadeira, o Adil. Agora estou confundindo o nome de um deles. Sabe o que ele fez? Foi o Adil. No meio de campo, bateu, fez o... Porque é provado que se você treinar um pouco algumas certas situações, você vai conseguir, né? Eu vi o Palmeiras fazer gol aqui no Rogério Ceni de longe, me fugiu o nome, o Dudu, acho que foi o Dudu. Então o goleiro sai. Tem coisa que tem que ser treinada. Legal esse papo com você, eu acho muito importante, técnica, tática, tudo, porque eu fui jogar numa ilha, você pôr na história aí, São Martin, que é descendente de holandeses. E aí meu time tava 1-0 para eles, tal. Eu troquei, meti um loirinho lá do time, e ele entrou e estava indo pelo lado esquerdo, corner para nós. E eu lembro que no treino eu brinquei com ele negócio de escanteio, bate olímpico.
Aí ele foi bater, eu tava com a corda no pescoço no jogo. Falei, ó, mete banana, a gente fala para inglês. Banana, né? Aí ele escutou, fez, e eu dei sorte, saiu o gol. Então, se você insistir em certas situações, mas eu acho que tem que não cortar a criatividade do brasileiro de jeito nenhum. O Ancelotti vai saber trabalhar, acho que isso aí, eu tenho uma esperança, né? Eu acho que sim. Ele tem um histórico de boa relação, né? Ele tem boa relação com jogadores brasileiros. Muito brasileiro, craque já passou pela mão dele, o Kaká foi um deles. Ele jogou com o Falcão na Roma. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho, ele respeita talento, ele é um técnico bastante maleável, não é aquele... Aí a gente já aproveita e responde aí a pergunta da Marcela, né? Marcela Tomé, psicóloga, qual a opinião de vocês sobre o próximo técnico, o Ancelotti? Ele é muito competente. Precisa ver se o ecossistema dessa bagunça toda que é o futebol brasileiro, a CBF, vão deixá-lo trabalhar. Exato, Marcelo, é isso aí. É isso que pode pegar. Mas o homem é bom. Não, e é um cara que comanda, vai comandar vestiário, acredito, e certas coisas. E outra coisa, Celso, aquilo que eu estava falando para você, na Itália, eu estudei lá mais de ano para fazer meu UEFA Pro, Master, essas coisas aí. Eles treinam, a gente é obrigado a fazer trabalho, vai no Milan, vai na Juventus, vai nesses clubes, e também portar trabalho da Holanda, da Alemanha. Não é isso aí só, mas eles sabem trabalhar a defesa, acho que o italiano, né? Apesar que nos últimos tempos o italiano ficou devendo um pouco aí, ganhou a Copa da UEFA ali com o Mancini, mas eles sabem negócio de marcação. Eu vi muita falha na marcação do Brasil, falha em convocação, isso acontece, não sei qual que é o problema. Coragem de meter um garoto novo. Por exemplo, eu escrevi um trabalho hoje com um amigo que tem um jornal nos Estados Unidos. Vou falar, tá? E eu estava colocando que a possibilidade dos caras que ele podia colocar sem eu ver os 50. A gente realmente tem que mandar 50 primeiro, depois diminui para 30, uma coisa assim, depois vai para 25, 23, acabou. Aí eu lembro que eu fazia isso aí com as minhas seleções que eu trabalhei. Pequenas, são seleções pequenas, as Virgem, Mianmar, você falar aí, Oman, que eu tô aqui com a camiseta, tirar leite de pedra. Para achar 50 lá era duro, hein? Que é? Você não imagina 50... Você não imagina quando a política entrou nos casos de ditador num jogo lá, me chamaram, falou, eles querem que o voo não tem lugar para todo mundo para voltar. Falou, precisa cortar uns 8. Aí eu falei, aí eu comecei, tem que cortar mesmo os 8, bem devagar. E aqui eu falei, esse já está cortado, esse está cortado. Tinha mais segurança que jogador, porque é problema político, o Mianmar com a Malásia, com a Indonésia. E aí eu fui cortando, eu falei, aí eu cheguei numa conclusão, falei para ele, e vai precisar mesmo? Vai. Falei, então vamos cortar 3 segurança, fica 2. Auxiliar na preparação física, não precisa ir, que eu sei como mandar aquecer, aquece. Foi brincadeira, eu jogava com o Camboja. Vê que é jogo, tudo. Mas só que eu sabia que o Camboja vinha para me arrebentar. Eu já tinha ganhado de 6, de 8 deles, uma coisa assim, uma coisa absurda. Esse é que vem para o pote mesmo, vem para. Agora não vamos perder esse jogo de jeito nenhum. E realmente ganhamos de 1-0. Foi sofrido, e eu lembro que eu tive que fazer das tripas coração, né? Tinha aquele jogador manhoso que começa, eu tô com dorzinha, falei, esse aí pode voltar. Já aproveitei, já esse que tem que cortar mesmo, e um milagre me salvou lá, é muito difícil, o presidente mandou o auxiliar por telefone a falar olha, troca, eu percebi que ele falou inglês, eu falei, presidente, eles estão no contra-ataque. Depois eu respondo para o senhor, tá difícil, olha aí, ó, escuta só o barulho, tchau e tal. E saí fora, falei, agora é bola bolim. Se eu perder, eu já sei que a faca vai comer solta. Eu ganhei. Mas, o Celso, se você, nesses lugares é difícil. O brasileiro eu voltava para cá para trabalhar nos times aqui, é uma beleza, cara.
O material é bom, muito bom. Pode ter caído um pouco alguma coisa de técnica, não tem um Neymar agora, um outro Neymar, mas tem um que parece, que pode, dá para trabalhar. E eu acho que isso... Por isso que como o Newton Santos, que nós estamos falando da técnica dele, nossa, é difícil, né? Você ver jogador com a técnica dele. Quem do Brasil você compara, foi legal até para perguntar, com o Newton Santos? Hoje é difícil, até porque lateral esquerdo é um dos nossos Também problemas. É. Eu acho que, como você falou, a gente teve grandes laterais com características até diferentes. Você citou o Roberto Carlos, eu lembraria do Júnior, do Flamengo, o próprio Júnior também do São Paulo e do Palmeiras. Aí mais recentemente teve o Felipe do Vasco, o Marcelo, até outro dia era um Serginho, do Fluminense, Serginho, lateral que eu vi jogar no México, que é do Brasil. Aí você tem uma leva de laterais esquerdos que eram tão bons que acabaram indo para o meio campo, né? Leonardo, Felipe, Serginho, tamanha a categoria. Hoje, infelizmente, a gente não tem ninguém desse nível, né? A gente tem o Guilherme Arana jogando no Atlético Mineiro, já deu tempo dele pegar essa camisa da seleção, não pegou para valer mesmo, também se machuca muito. Apareceu o Lodi aí como uma possibilidade de um jogador interessante no apoio. Essa questão dos laterais em clubes, principalmente, aí não laterais de nível de seleção, mas laterais de clube, tem sempre aquele dilema, se o cara defende bem, não ataca direito, se o cara ataca bem, não defende direito. O ideal hoje no futebol, acho que é uma das posições que mais mudou, né? Porque o lateral, ele passou a ter que acumular o serviço do antigo back direito, back esquerdo, com o serviço do ponta. O cara tem que ter um fôlego danado. Acho que até hoje só viu o Cafu fazer isso com aquele pulmão que ele tinha. Então é muito difícil. Treinou muito com exigência física. O Tele transformou o Cafu, né? Eu ia ver treino dele, o Dino ia lá, às vezes eu ia com ele, eu ia ver treino do Tele, porque você não aprende só ficar vendo um gibi, você tem que ir atrás do treino, do trabalho. Celso, você falou um negócio, veio um filme na minha cabeça, um lateral sensacional, no tempo do Newton Santos, só para trocar ideia, pra você ver como o Newton era diferenciado. Era bom, você ouviu falar, Geraldo Escuto. Mas ele não descia, ele ficava na dele. Outro, tá meio atirado, o Ferrari que veio do Guarani, veio pro Palmeiras. Eu lembro de alguns assim, né? Paulo Henrique do Flamengo, que depois era meio de campo, virou lateral. O Júnior, que era lateral, virou meio de campo. Até porque o lateral tinha que se preocupar com ponta, né? O Geraldo Escuto, por exemplo, era considerado, pelo menos em São Paulo, um dos maiores marcadores do Garrincha. Se você tinha um Garrincha contra si, e mesmo do outro lado, do lado esquerdo, por exemplo, o Edu do Santos, o Pepe, como é que você ia avançar, né? O teu trabalho primeiro era segurar o ponto. Depois, se você avançava esporadicamente. Agora, quando o cara era muito bom, acima da média, ele fazia esse serviço bem, como o Newton Santos fez, como o Carlos Alberto Torres fazia. É uma questão também do cara saber jogar, né? Quando o cara nasceu para aquilo, é diferente. Carlos Alberto, é difícil ter outro igual. Tem grandes, mas acho que Carlos Alberto, Capita era fogo. Eu vi ele jogar num treino na televisão, com a camisa aquela do café, se não me falha a memória, era um treino. E o Djalma lá de cá. O Djalma era o máximo. Pô, eu falei, mas aquele cara joga mais que o Djalma, aquele cara. Contei pra ele deu risada. E contei que ele ganhou um jogo pro Brasil. Ele ficou me olhando assustado na Assembleia. Eu falei, claro, ele não ia falar. Falei, você ganhou um jogo na manhã pro Brasil. Como? O jogo contra a Inglaterra. O Lee deu uma porrada no Félix, que o Félix defendeu. Você empurrou ele. Mas numa bola você veio e dividiu. Eu acho que isso aí não maldade. Não. Ele dividiu forte com o cara. Aí, a partir daí, a Inglaterra baixou. Isso faz parte da seleção agora, porque eu vi com a Argentina, as divididas, o Brasil ganhou, mas não ganhou. E eu acho que com o Ancelotti aí vai ser diferente. Eu acho que sim. Acho que a gente espera um time mais equilibrado, né?
entre ataque e defesa. Não, Eu só acho que ele tem contra si também o pouco tempo de trabalho. exato. Ele está chegando Nossa, é na terrível, boca da é Copa terrível. do Mundo, né? Já é Se aqui fosse a Alemanha, ele estaria assumindo para a Copa de 2030. Como aqui não é assim, todo mundo vai querer resultado já em 26, é uma realidade totalmente diferente da mentalidade europeia. Tinha um lateral que eu gostava muito, você também conhece bem ele, o Alessandro, jogava na Juventus. Eu, quando estava na Itália, falei para alguns caras, eu não era, trabalhava para a CBF, nada, mas falei, ó, aqui tem um lateral, olha, ele era bom. Agora, eu vi ele jogando um dia no Flamengo, também jogou bem. O que você acha desse Alessandro lateral? Eu acho que ainda é o que temos de melhor. Olha aí que legal. Melhor. Você tem a questão do Wendel aí, que está jogando muito bem, mas hoje também tem que analisar direito essa coisa do futebol que se pratica no Brasil e fora. Às vezes o bom jogador aqui para o mercado interno não é suficiente para as disputas internacionais. Essa realidade está muito presente nos últimos tempos. Eu sempre fui um defensor do futebol brasileiro, mas hoje é inegável que se joga numa outra pegada. Quem assistiu esses jogos do Barcelona contra a Inter de Milão e depois vai assistir um jogo doméstico, sabe do que eu estou falando. É uma diferença. Eu tenho até medo, se é que já não chegou nesse ponto, mas tenho até o medo que um dia seja indiscutível que a diferença entre futebol disputado aqui e fora, principalmente na Europa, seja a mesma entre a diferença do basquete da NBA e do basquete convencional. Então, eu sei, é uma questão econômica, a gente não tem como segurar, principalmente econômica. Agora os meninos estão indo embora assim que fazem 18 anos. Nossa! Por isso que precisava reestruturar o futebol brasileiro, né, Falopa? E não fazer essas brincadeiras que estão fazendo. Isso aí é brincadeira que está acontecendo. Nem queria comentar nada, mas eu acho difícil. Eu não sei como o Ancelotti eu vou ter que blindar ele e tal. Não é fácil e é uma pena, porque não pode falhar agora, não pode falhar assim, deixar essa imagem para o mundo. Você não imagina, você treina um time, eu treino um time, vamos por fora, ou você chega lá, os caras falam, pô, Brasil, bagunça, Brasil, estilo um saco, carnaval. E aí você não sabe para onde correr, né? Diferente da época, por exemplo, do Tele. Eu vim de férias de Bahrein para cá, o Brasil, o sheik lá do Bahrein ligou e meu pai não falava inglês. Isso aí é uma história engraçada. E eu falei pro meu pai, você sabe o que é o corte na boca? É afta. Se o sheik ligar pro senhor de novo e não tiver, fala afta. Mas como? Fala afta para ele. E ele ligou e falou, ele disse que parou afta. Ele ligou mesmo procurando. Eu indiquei o Douglão, que era, eu falei, vou fazer ele meu centroavante lá. O que jogava futebol de salão, você conheceu, acho que o Douglas. E o Jorginho Putinati, que eu ajudei muito ele, como conheci, como jogador também, que era bom. E aí ele foi me ajudar também no Japão, no meu time no Nagoya, no Toyota. O Grampa, Nagoya Grampa lá? Eu antes já estava no Toyota. E era pedreira, porque aí que entra a experiência. Quando eu fui, eram os caras empregados alguns empregados da fábrica, continuou, né? Toyota, né? Aí mudou para profissional, ficou só o Jorginho, o Paulinho Criciúma e o João Batista e um holandês lá que treinavam comigo de manhã. Para fazer o full-time. Eu estive lá nessa época, quando as empresas viraram clubes, né? O Toyota virou Nagoya Grampa, o Kashima era o Sumitomo, o Mitsubishi virou Urawa, Red Urawa, né? Antes da J-League. E eu cheguei a falar com o Jorginho lá no Nagoya Grampa. Ah, legal. Grampuzei. Gente boa, nossa. Muito bacana ele. Eu estava no treino com ele e o Paulinho chutando falta. E eu correndo em volta, tinha acabado o treino, eu dando umas voltas no campo. Escuta a história. Aí eu vi que eles erraram. E eu era fominha, falei, daqui essa bola. Puf, meti na forquilha. Ele... Professor, de novo. Falei, não, eu tô aqui só para ensinar. Faz agora vocês aí. O Nico Dino Sani, isso aí. O Dino da Ponte Preta cruzaram uma bola, ele meteu sem pulo. Aí os caras falaram, Dino, de novo. Ele falou, não, vocês têm que treinar agora. Você não tem nada
nada a ganhar com isso, né? Já tá ganho. Não, cara, nem Vai- mistura. Vai se expor de novo. Nós somos campeão da Copa Conica, o mercado brasileiro era grande, e depois que ainda foi o Zico, o Oscar, que tinha um nome lá, o Ramos, essa turma aí. Zé Pepe, Sérgio também tava, né? Zé Sérgio, o Zé não Everton. Itachi. Um É, o lateral que Everton começou Nogueira. comigo dentro de leite, que você jogou no Corinthians, mas começou no dentro de leite comigo no comercial. Dali eu virei treinador, o Otto Glória viu jogando esse time e falou: você não vem com essa conversa que você é preparador, você é treinador. Lá na Portuguesa mandou me chamar. Eu venho no treino, fazendo estágio lá, eu desci, tava ele, o Julinho e o Orlando no vestiário. Você me viu eu chegar lá, meio assustado. Falei: você é treinador, não vem me contar história. Fala, o Otto era danado. E por quê? Eu posso treinar também, mas eu sou preparador. Não, não, não. Não vem com essa conversa. Você de agora é treinador, você vai viajar muito, você vai começar no tal time, aí você vai. Ele deu a letra para mim da carreira. Ele, sensacional, o Otto, e mandou o Zacur me procurar para levar para o Catar. Tem história aí. Celso, eu queria que você falava mais de você. O próxima live que você vai fazer, o seu programa na televisão, qual que é mesmo? Eu faço o F360, que é o programa que abre a programação da ESPN todos os dias, das 9 às 11 da manhã. Com Abel Neto comandando, é o apresentador. Tem uma série de comentaristas rotativos. Eu só não vou de quinta-feira, que é o dia que eu dou aula na faculdade de manhã, mas fazemos lá eu, Eugênio Leal, e aí o outro comentarista sempre é mais rotativo, mas tem o Rafael Prates, tem o André Dom, tem a Mariana Pereira, ali a gente varia uma das cadeiras. Mas é o F360, todos os dias das 9 às 11 da manhã, ao vivo. Celso, eu escrevi um livro, o primeiro foi em inglês lá nos Estados Unidos, o irmão do Pelé falou: escreve um livro e tal, eu escrevi, depois o Pelé na capa pôs, Pelé fazia um prefácio aqui para mim, né? Vê se tá ruim, eu comprei essas fotos, tudo, autorização, foi legal. Aí eu fiz o Milton Neves, que eu devo agradecer aqui da publicidade da gente, tudo, Milton, e história de futebol também é um expert mesmo. Eu fiz esse aqui, que é em português, está 100 páginas, lancei no Pacaembu. Eu espero te dar um livro desse aqui para você. Opa! Um dia, se você aceitar. Pô, pelo amor de Deus, mas claro que aceita, ainda mais vindo com autógrafo. Aí valoriza. Olha quem tá na capa. Não jogava nada. Você conhece esse cara de azul, mas o outro não, né? Não. Celso, eu queria até agradecer você, o tempo voou e nós falamos muito do Nilton Santos, falamos de outro assunto que era importante da seleção, falamos da sua carreira e a minha live, a finalidade é ensinar, trocar ideia pessoal da profissão de esporte, psicólogo, preparador, seja o que for, treinadores, ex-jogadores entram. Obrigado, Celso. Uma outra data lá na frente eu faço. E vou ver que eu combino com você alguma coisa que pode ser... como é que fala? Você falou? Fazer uma foto algumas fotos de alguma coisa que eu tenho de história aí, que é legal. Um prazer, Falopa. Foi um prazer ter contato contigo. É meu, emocionante fazer a live com você. Muito Obrigado aí. Bacana, muito bacana. Eu agradeço você. Enquanto você vai saindo, eu vou despedindo, que é para fechar assim. E ela vai também, quando ela for para o YouTube, eu te aviso. Vai levar uma semaninha aí, tá? Isso, me manda o link. Manda o link que a gente espalha. É um prazer. E quando precisar, pode dar um toque que estamos juntos, viu? Obrigado, Falopa. Um abraço para você. Tchau, tudo de bom aí. Tchau. Obrigado. Celso Musetti, nossa, é um mestre aí. O pessoal aqui de Botucatu falando comigo hoje aí na quadra, fui lá visitar eles e falou, o Celso Musetti. Nossa, eu falei, quem você queria? Tem que ser o Pelé logo, senão não vai. Obrigado, Celso. Um abraço. Viva o Nilton Santos e vamos fazer de um outro. E avisando o pessoal que na próxima semana eu vou lembrar com o Heitor, que foi um lateral do Flamengo, do amigo, homenagear, vou aproveitar a deixa que foi dada nessa aqui, do Carlos Alberto Torres. Alguma coisa que a gente sabe do Carlos Alberto,
que é indiscutível, um dos maiores laterais também do mundo, lateral direito. Obrigado a todos, obrigado ao Almir Santré, ao Almir Trevisan, ao Ismael Kurtz, Emerson, tudo de bom para vocês, obrigado, até a semana que vem. Obrigado aí, Kurtz.